Para o grau de hoje, somado a tudo que falei, temos o texto base, Lucas capítulo 9, versículo 62, em que Jesus diz assim, como eu disse, a temática é olhe para frente. Olhe para frente. Por que essa temática? Porque uma vez conscientizado do caminho em que devemos andar, nós não devemos ficar mais olhando para trás. A vida é para frente. A vida é para frente. A vida não está no passado. A vida é um eterno agora. Cada momento, isso é vida. A vida é o agora. E ela é um olhar para frente. A vida tem como objetivo nos fazer evoluir, crescer, desenvolver, até atingirmos a eternidade. A conscientização da vida é um olhar para a eternidade. E ela é para frente. Qualquer ato na vida que nos faça olhar para trás, nos torna inaptos para o reino de Deus. Ninguém jamais vai experimentar o reino de Deus em sua plenitude olhando para trás. Não. Se eu ficar olhando para trás, eu não vou desenvolver a minha consciência crística. Eu não vou ser como Jesus, eu não vou ser como Paulo, eu não vou ser como João, o apóstolo amoroso, eu não vou ser como os homens que eu admiro pela sua integração com Deus, sua santidade. Não. Para eu poder desenvolver-me como cristão, e aí, em termos cristãos, não nada a ver. Quando eu falar cristão aqui, pelo amor de Deus, vocês nunca interpretem a religião cristã. Não é disso que eu estou falando. Eu quero que vocês gravem que aqui não tem religião. Quando eu falo de cristão aqui, eu estou falando da semelhança com Cristo, do entrosamento com Cristo, do discipulado em Cristo, do aprendizado com Cristo, do pegar as palavras do Cristo e transformá-las em vida em mim mesmo, como se que enxertando dele em mim. Então, quando falo aqui dessa vida cristã, é a vida do Cristo, é a visão do Cristo, é o olhar do Cristo. E o Cristo diz, aqui em Lucas, como disse no capítulo 9, e o versículo 62, ninguém, ele vai fazer uma metáfora, ninguém que lança a mão do arado. Aqui está uma metáfora, ele está comparando coisas naturais com coisas espirituais. Observe bem o texto. Ele trata primeiro de uma coisa natural, para nos dar uma visão, uma noção, e despertar em nós a consciência espiritual. Vê se você consegue ver isso no texto. Vou ler. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. Ora, ele está falando de arado, está falando de não olhar para trás. A sequência da frase deveria ser o quê? Vir o campo, a lavoura, não é verdade? Mas não é o que vem, não. Ele salta do plano natural, físico, material, o arado, o aparelho de revirar a terra, certo? Ele parte desse patamar natural, físico, e vai para uma plenitude que só os iniciados são capazes de desenvolver consciência aqui, porque ele parte do arado para o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Andar com Jesus é isso. É eu estar olhando o campo, é eu estar olhando as flores, olhando os pássaros, olhando as águas, os peixes, os animais, as pessoas, e ao mesmo tempo estar conectado em um plano espiritual. Um plano para além das coisas físicas. É assim que Jesus faz.
Todo mundo está olhando a lavoura e só olha, os campos estão maduros para a ceifa. Estão falando de trigo, em outro texto. E Jesus disse: vocês estão dizendo que está perto da ceifa, né? E ele começa a falar do fim das coisas. O fim das coisas. Veja que ele está sempre atento à natureza física, mas à excelência da consciência espiritual. Então Jesus não se atém dentro do parâmetro da natureza física, como a maioria dos pregadores fazem atualmente. A maioria das mensagens que você ouve hoje é para você enriquecer, é para você comprar carro novo, é para você construir uma casa nova, é para você aumentar o seu salário, é para você abrir a sua empresa, é para você desenvolver uma empresa que vai ser melhor do que a outra, você vai deixar de ser empregado, de ser patrão. Essa é a mensagem que tem pelas igrejas hoje afora. Sabe por que é assim? Porque falta a consciência espiritual. Porque dentro do plano da consciência crística, isso não é assim. Isso não é assim. O homem cujo nome é chave para uso religioso, Jesus, o Cristo, não tinha nada aqui. Não tinha nada. Pela pregação das igrejas atuais, Jesus não era ungido, Jesus não era bem-sucedido, Deus não abençoou Jesus, Jesus não tinha valor algum para a religião atual, porque ele não tinha casa, ele não tinha carro, não tinha conta no banco, não desenvolveu-se como presidente de uma grande instituição, não se mostrou como o presidente da grande empresa da sua época. Não. Vocês estão vendo como a consciência espiritual é diferente? A visão de Jesus era outra. Para Jesus, o reino de Deus não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com posição, com status, com modismo, nada disso. Isso quem quer são os desavisados. Isso quem busca são aqueles que não estão conscientizados, iluminados pelo Cristo. Essa é a grande verdade. Foi de Jesus que ouvimos a frase: o meu reino não é desse mundo. O problema é que hoje todo mundo quer reinar neste mundo. E as promessas são de paz neste mundo, e de riquezas neste mundo, e de bem-estar neste mundo. Bom, esse não é o mundo do Cristo. Então tem alguma coisa errada. Ou você nunca ouviu a frase: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo? Meu, parece uma coisa linda, né? Multidões e multidões falando: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. É? Outro dia, vai ter uma passeata. Uma passeata. Qual é o assunto? Balneária de Jesus. Eu vim de Curitiba outro dia e entrei aqui na Adolfo Conde, né? Avenida lá de saída. Saí de entrada, entrei por ali e de repente, muitos jovens, tudo abraçado, mãos dadas em volta das rótulas, entende? E que é isso aí? Não é, nós estamos fazendo um clamor para Itajaí ser de Jesus. Eu disse: ai, coitado. Se isso desse resultado, ele tinha posto em cada entrada de cidade um grupo de apóstolos. Ou ele não sabia fazer as coisas?
Não estava ele iluminado? Não sabia ele o que fazia? Então não adianta nós inventarmos. O que nós precisamos é adquirir a consciência crística. É ver como Jesus via. É andar como Jesus andou. É amar como Jesus amou. É abraçar como Jesus abraçou. É perdoar como Jesus perdoou. É ter a vida do Cristo em nós. Entendeu? E Cristo em nós, o Paulo, apóstolo de Jesus, homem que deixou todo o seu conhecimento secular, todas as suas faculdades, todas a sua posição, ele deixou por amor a Jesus. E ele pegou todos os estudos que tinha, e quando comparou com o que Cristo estava dando para ele, ele disse: sabe o que aconteceu comigo, com todo o meu saber? Eu considerei esterco. Considerei todo o meu conhecimento, todos os meus estudos, todo o meu aprendizado, eu considerei esterco. Entenda, ele não está dizendo que é ruim estudar, ele não está dizendo que não foi bom estudar. O que ele está dizendo é que quando ele comparou o que ele adquiria através da consciência crística, que os ensinos do Cristo para ele, entende, tornou-se tão especial, tão grande, tão profundo, que tudo o restante que ele sabia virou esterco. Virou esterco. Só servia para adubar a nova semente, a semente do Evangelho de Cristo. Que é para isso que serve esterco, não é? Porque dizer, o esterco não presta para nada. Claro que presta. Presta para adubar a nova semente, a árvorezinha que vai se formando. Entendeu? Não é à toa que dos livros do Novo Testamento a maioria foi o Paulo que escreveu. Ele tinha esterco. Mas a base, entende, da consciência era crística. É dele que ouvimos a expressão: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Poxa, o cara tinha uma atitude incrível. Só eu imito Jesus. Se vocês me imitar, vocês vão imitar Jesus, porque o que vocês veem em mim é o que eu vi em Jesus. Ponto. Eu e Cristo somos um. Como Cristo disse, eu e o Pai somos um. Ora, o Paulo só aprendeu de Jesus. Jesus disse assim: o que eu aprendi do Pai, eu ensino para vocês. Eu ando como o Pai quer que ande. Eu faço as coisas como o Pai quer que seja feito. Eu invoco a vontade e o reino do Pai sobre a minha vida. E, consequentemente, me entreguei à vontade do Pai. Eu tenho mais vontade de fazer a vontade do Pai do que me alimentar. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, isso é palavra de Jesus. E chega lá no fim do ministério, o que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. Eu me fundi com o Pai. Eu me entranhei no Pai e o Pai se entranhou em mim. Eu me misturei com o Pai. Eu estou na luz divina do Pai. E o Pai está em mim. De sorte que eu me tornei luz também. Porque eu e o Pai somos um. E aí vem a doutrina da Trindade, que acaba a gente não entendendo mais nada, porque ninguém nunca conseguiu explicar essa Trindade. Entendeu? Mas vem a doutrina da Trindade, botando Jesus num patamar que parece que Jesus está fora do contexto humano. Mas Jesus não está fora do contexto humano. Jesus disse que ele é o filho do homem. Interessante que as pessoas falam filho do homem e se referem a Deus. Deus não é homem, diz a Bíblia. Então, quando Jesus está dizendo eu sou o filho do homem, ele está dizendo que ele é um filho da humanidade. Ele é mais um humano entre a multidão de humanos que estão. E ele chama todos os humanos de irmão seu, porque na consciência crística não é o sangue, não é a cor da pele, nem a nacionalidade que separa as famílias. Na consciência crística, a família é a unidade de todos os humanos que fazem a vontade do Pai que está no céu. É extraordinário, é lindo. Então, Jesus sabe, você adquiriu essa consciência? Você já pensa assim? Você já conseguiu ter essa luz dentro de você e ver a vida dessa maneira?
Então não olhe para trás. Não olhe para trás. É disso que ele está tratando. De consciência adquirida que não deve retornar. Não deve. Até mesmo porque, uma vez adquirida a consciência, ou expandida a consciência, elastificada a consciência, ela é impossível de ser retraída. Olha o que eu estou dizendo para você. Uma consciência que se expandiu, não retrai. Uma consciência que se plastificou, ou se elastificou, esticou, não volta mais. Não volta mais. Aquilo que você adquire como consciência, como conhecimento, como ciência, não sai mais. Não dá para desfazer. Entendeu? Então, quando ele diz, se você foi inserido, porque o contexto é esse, se você está inserido na visão do reino de Deus, não olhe para trás. Ele está dizendo porque uma vez conscientizado do teu caminho na vida, se você querer fazer errado, você não vai ter paz. Você não vai ter mais sossego. Adquiriu a consciência do que é bom e vai fazer o que é ruim, você não vai prestar. Você vai ser o problema aonde você estiver. Você não vai ter paz. Então não adianta. Não adianta. Primeiro, o cara lá valentão vai matar e mata mesmo, porque está inconsciente, está no seu instinto animal. Não desenvolveu consciência. Mas você desenvolveu consciência. E você sai para matar, você não mata. Você não consegue mais. E se matar, você não presta mais, você não dorme mais. Você entendeu? Porque você já está dentro de uma consciência. Então o que Jesus está dizendo aqui, em Lucas, o contexto trata de pessoas que queriam seguir ele, mas queriam, antes de seguir ele, fazer algumas coisas para si mesmas. Desde o sepultamento dos pais, do pai, né? Até outros detalhes que tem aqui, que eu não vou entrar agora aqui no assunto, mas o contexto é esse. Pessoas que querem seguir Jesus, mas primeiro querem resolver o problema ali. Querem seguir Jesus, não, eu quero muito de Cristo na minha vida, mas antes eu preciso resolver pagar a minha conta. Eu tenho que ir lá ver um campo que eu comprei. Eu preciso ir para a lua de mel. Depois eu vou servir Jesus. Como se a vida esperasse pelo indivíduo. Não, a vida é vivida aqui e agora. Entendeu? O tempo não para e o tempo não volta. Entendeu? A vida tem que ser vivida agora. E as escolhas que fazemos agora definem muito do nosso futuro. Define muito do nosso futuro. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu não sei por que estou sofrendo, eu só fiz coisa boa. Eu olho e dou uma risadinha. Sabe aquela risadinha cínica? Me engana que eu gosto. Entendeu? A pessoa está sofrendo e só fez coisa boa. Mentira. Primeiro, que qual aqui de nós consegue levantar a mão e dizer, na minha vida, eu só fiz coisa boa? Puxa, eu pensei que tinha anjos aqui. Não tem, né? Nem eu. Todos erramos. Papai do céu criou esse planeta, essa nave mãe chamada Terra, e nos colocou aqui com um propósito. Um propósito, nos crivar. Você sabe o que é isso? Crivar, você sabe o que é? Testar. E ele vai premiar os que passarem no teste. É assim que a Bíblia diz. Mas eu nunca li isso na Bíblia. Mas é o que está inserido. Ele está nos testando desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. Entendeu? Ele está nos testando. E dentro da matemática divina que você encontra nas Escrituras, eu já falei aqui da balança que vem desde os sumérios, lá no princípio das civilizações, já estava desenhada a balança da justiça. E antes dos egípcios, já tinha a balança da justiça, que a alma era pesada, uma pena de um lado e a alma do outro lado. Já falei isso aqui, né?
Se a alma pesasse mais do que a pena, a alma era extinta. Se a pena pesasse mais do que a alma, dando leveza à alma, então uma pena mais pesada do que a alma, então era eternizado. Ia estar com os deuses. Assim era a cultura suméria. Ia estar com os deuses. Desde lá já é apregoado a matemática divina. E Jesus fala em todo o Evangelho, e também o João, na escritura da revelação, ele diz que cada um será recompensado segundo as suas obras. A salvação é de graça. Jesus salvou, está tudo salvo. E tem uns por aí que ainda pregou, né? Tem as disputas entre arminianistas e calvinistas. E vem a disputa da predestinação e a não predestinação. Ei, joga tudo isso no lixo. É esterco. Pega esse esterco, joga tudo no lixo. Cada um será retribuído segundo as suas obras. Lei espiritual definida nas Escrituras: tudo que o ser humano semear, isso também se fará. Não adianta eu plantar limão querendo colher maçã. É tolice. É tolice. Não adianta eu pegar e plantar abacate dizendo: olha, daqui a 9 anos vou estar embaixo desse pé de abacate colhendo mamão. Não, dá para colher mamão mais rápido, porque o abacate demora mais. Dá para plantar mamão e colher bem mais rápido. Não é? Eu não sei o tempo do mamão, produzir mais. Um ano. Né? O abacate é perto dos 10, né? Depende, hoje tem enxerto, então vai mais rápido. Entende? Mas é por aí. Você entendeu? Eu colho o que eu planto. Se eu quero gentileza, se eu quero bondade, se eu quero abraço, se eu quero compreensão, se eu quero amor, se eu quero estar bem, eu preciso plantar o que é bom. Eu preciso plantar exatamente o que eu colho. Você já notou que você come do que você reserva daquilo que você come? Ou não é assim? Nós aqui vamos ali no mercado comprar e às vezes perde-se a noção da realidade da agricultura. Mas a agricultura não mudou nada não, é a mesma coisa. Você colheu lá a sua lavoura de feijão, tem que separar a semente, não é assim, Marcos? Separar a semente para depois ir plantar de novo. Entende? É desse plantio que na vida espiritual o Cristo traz consciência para nós. Você quer ter vida boa aqui na terra? Quer viver o paraíso? Quer retornar ao Éden? Semeie bondade, gentileza, compreensão, paz, justiça. O que eu mais olho é as pessoas, né? Elas reclamam do governo, reclamam da política nacional e mundial, reclamam de tudo, reclamam quando chove, reclamam quando dá sol, as pessoas vão reclamando de tudo, e daqui a pouco eu não sei, irmão, queria que o irmão orasse por mim, porque não tem paz, eu estou com uma angústia aqui dentro de mim. E eu não sei por quê. Eu sei. O irmão Pedro já escreveu. O irmão Pedro escreveu lá: se alguém quer amar a vida, quer gostar de viver, tem prazer de viver, tem alegria de viver, se alguém quer amar a vida e ver dias bons, você ama a vida e você quer ver dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Puxa vida, o que as pessoas mais falam é mentira. A gente às vezes está conversando, a pessoa contando, já olha, só no olhar já diz: isso é mentira. Não é assim? E o cara vai pensando que enganou a gente, ele sai, a gente, coitado.
Pensou que eu engoli aquilo tudo ali? Refreie a língua do mal, não fale malvadeza, não fale coisa ruim, não fale o que não presta, fale o que é bom. Algumas casas eu não visitei mais. Agora a casa que eu não fui aqui, tem gente que foi lá em casa. Não é. Algumas casas eu deixei de visitar, eu parei de frequentar. Porque cada vez que eu ia lá, a conversa era só coisa ruim. Chegava lá, não, irmão, olha, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. Escutava. Irmão, vamos agradecer a Deus? Estou indo embora. Já vai, vou. Porque não dava, só conversa ruim. Ficar ali, se estraga a gente. Entende? Jesus disse, olha, aquele que põe a mão no arado, está falando da visão natural. Aí você tem que evoluir para a consciência espiritual. Olha só, a evolução para a consciência espiritual. Porque à primeira vista ele só está falando do campo. Pôr a mão no arado e olhar para trás é cruzar as linhas da aragem do campo. Você entendeu? Se eu botar a mão no arado aqui, vou arar esse pedaço aqui. E aí eu boto a mão aqui no instrumento, que é o arado, o boi ou o cavalo vai puxar ali. E eu tenho que olhar lá para um ponto fixo para fazer a terra virar em linha. Certo? Se eu olho para trás, o animal que está puxando o arado vai sair. Hoje é maquinário, né? Mas ele está falando lá de trás da agricultura manual. Eu olho para trás, fico olhando para trás, porque está passando alguém, porque tem um negócio bonito. Entende? Quando eu olho, ao invés de eu estar arando o meu campo, já estou arando o campo do vizinho. Está cheio de gente arando o campo do vizinho. Só cuida da vida dos outros. Quando for plantar, as sementinhas caem tudo para o vizinho. Entendeu? Por quê? Porque ficou olhando para trás, não se cuidou. Tem que fixar, tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Eu vou arar, eu tenho que conhecer o meu terreno. E aí eu fixo lá. Ah, é lá naquele eucalipto. Ah, naquela pedra. Então eu vou lá. Quando vou voltar, fixo outro ponto aqui. E as linhas vão saindo tudo direitinho, não é? Tudo retinho. Parece que tinha uma linha lá. Não, é que ele estava posicionado com um alvo fixo, sabia o que queria, sabia onde chegar. Então Jesus usa essa ilustração. Enquanto eu meditava nisso, eu fiquei imaginando, né? Um que não foi para o terreno do vizinho, mas que fez umas 10 linhas olhando para trás, cruzou tudo, bagunçou tudo, vai ter que arar tudo de novo. Entendeu? Tem gente que só passa trabalho. Então Jesus está dizendo, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não tem aptidão, habilidade para o reino de Deus. É problema aqui. É problema. Tem gente que não tem habilidade para viver o reino de Deus. Você entendeu? Por quê? Porque fica olhando para trás. Eu já contei aqui a história daquela senhorinha que ia todo dia no cemitério, né? Xingar o marido que tinha morrido. Miserável, bem feito para ter. Ia embora doente. No dia seguinte, dor de cabeça, dor no estômago, entende? Foi no médico, o médico disse que tinha uma úlcera que ia arrebentar a qualquer momento, entende? A qualquer momento a senhora vai ter um sangramento, que a úlcera aí está grande, não é uma, tem 3, entende? Mas não entendo, a sua alimentação é ruim e tal, não deu, ela nunca contou a verdade. Saiu do médico, foi lá na sepultura do marido, desgraçado, por causa de ti eu tenho úlcera. O cara já estava lá no outro, você entendeu? Isso é olhar para trás, é não deixar o passado. É ficar remoendo o passado, né? Tem gente doente por aí, com mágoa no coração, odiando a ex-mulher, odiando o ex-marido. Querida, ele já foi, vai ter paz, arruma a vida, vai para frente. É outra etapa, é outro estágio, entendeu? Mas Jesus, tem gente que usa o nome de Jesus, né? Mas é a igreja. A igreja diz que tem que esperar ele voltar. Querida, se ele for, ele não quer vir mais.
Conheci uma amiga aqui que veio me pedir oração várias vezes. Qual é o problema? Na terceira vez eu disse para ela: nega, não oro. Não vou orar. Não tem remédio aí. Entendeu? Não, eu vim pedir porque eu queria que o meu marido voltasse. Quero que o irmão disse: tá, mas tu quer que Deus faça o quê? Bota um laço no pescoço dele e traga ele? Porque tem gente tão egoísta que quer que Deus faz isso. Tem gente que quer que prevaleça o seu desejo. O que ocorre é que na oração do Pai Nosso, Jesus, na consciência crística, ensinou que nós temos que orar: seja feita a tua vontade. Não tem que prevalecer a minha. Não. Entendeu? Então, não, fica lá 10 anos. A irmã pedindo oração em tudo quanto é igreja. Daí ela sai: não, nos amigos de Jesus eu não vou mais, porque o pastor Adilson disse que não adianta orar para o meu marido voltar. Eu digo: ô querida, o que Deus vai fazer? Não é que Deus não vai ouvir, é que Deus não vai fazer. Tá, mas a irmã fulana orou 30 anos depois o marido voltou, mas não foi Deus que trouxe. Ah, irmão Adilson, foi Deus. Deus agora bota cabresto de homem e leva ele como jumento para a casa da outra. Isso é inconsciência. Será que não entende a verdade? Deus não é Papai Noel, Ele é verdadeiro. Ele não é uma ilusão, Ele é uma realidade. Só que Ele só trabalha dentro das leis pré-estabelecidas a partir do plano espiritual. Semeou, colhe. Não semeia. E aí nesse sentido eu estou usando a semente como figurativo. Mas não semeia e fica orando para nascer. Olha para o campinho teu lá, só esses terrenos aqui, terreno bonito. Irmão, estou orando para nascer milho ali. Fica orando, fica. Não plantou, não semeou, e fica orando: Senhor, faz produzir milho. Ó Altíssimo e grandioso Pai da eternidade, em o nome de Jesus, faz nascer milho. Vai nascer? Não, porque tem leis pré-estabelecidas pelo Criador. O Criador codificou e nos deu as leis espirituais. Nós todos nos admiramos dos feitos de Jesus, não é? Porque Jesus sabia usar as leis espirituais. Ele agia dentro do padrão do Pai, do padrão do Criador. Ele sabia como mexer com a própria natureza das coisas pela ação divina revelada pelo Criador. Nós chamamos isto de milagre. Não é assim que nós chamamos? Milagre. Ah, como é que ele realizava milagres? Porque ele cumpria a lei pré-estabelecida pelo Criador. Você quer ser feliz? Comece a praticar as pequenas leis do reino de Deus. E as pequenas leis, eu estou chamando de pequenas, são as menores, as mais simples, as mais fáceis. Perdoa, olha para frente, não fica olhando para trás, entendeu? Deixa o passado para lá. Recebe luz nessa noite, te conscientiza que o passado não tem conserto. O que você fez, entendeu? Passado não dá para apagar, não. O Criador é tão perfeito nesse negócio que o passado não se apaga nem da tua mente. Pela lei espiritual tu consegues confessar a tua culpa, pedir perdão dos teus pecados. Tu e eu, nós conseguimos pedir perdão dos nossos pecados. Nós conseguimos, pela lei espiritual, conseguimos abraçar o perdão, aceitar, receber e ter o perdão em nós. Contudo, nós nunca esquecemos o que a gente fez. Com isso eu quero dizer, não dá para apagar o passado, mas dá para reescrever o futuro. Se nós olharmos para frente
Dá para nós arrancar as ervas daninhas do hoje e semear boas sementes para um futuro melhor. Um futuro que será melhor, tanto para nós, individualmente, quanto para aqueles que nos rodeiam. Porque quando adentramos pelo caminho da bênção de nosso Pai Celestial e passamos a colher a semeadura do que é bom, semeamos o que é bom, vamos colher o que é bom, e quando nós começamos a colher, isso nós chamamos de bênção. Estou abençoado, né? Tem gente que vai além e diz, Deus me deu, Deus me deu. Ele nem se tocou que foi ele que semeou. Entendeu? Deus me deu um carro novo, deu nada. Ele que foi lá e comprou. Ah, mas foi Deus que deu, irmão Deus, não foi? Foi tu que comprasse. Só que o que eu quero dizer é que a saúde e os recursos para chegar ali e ter os recursos para comprar, está na bênção. Está na bênção. Mas é a bênção que veio, não porque tu orou, não porque tu deu dízimo, não porque tu fez um propósito de oferta, não. É a saúde e a bênção que veio, sabe por quê? Porque tu semeou o que era bom. Semeia a justiça, e a Polícia Federal nunca vai levar o que é teu. Paga o imposto de renda certinho e não precisa ter medo do fisco. Entendeu? Vai construir, tira a licença, faz o projeto, apresenta as exigências que a prefeitura exige, faz tudo certinho e não precisa orar. A construção vai correr tudo certinho. Nenhum fiscal vai acabar com o que é teu. Entendeu? Compra um carro, vai lá no irmão Ademar, né? Despachante Marisa lá, o irmão Ademar, faz o emplacamento, faz o registro certinho, manda a nota fiscal para o Ademar, paga, entendeu? Paga o imposto, tá? E pode transitar por aí que a polícia não vai guinchar o teu carro. Não vai. E para essas coisas você não tem que orar. Essas coisas é uma questão de consciência crística. Faz o que é justo. Pratica a justiça e tu vai ter paz. É isso que eu quero que você aprenda. Quando Jesus diz, olha, quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque o olhar para trás te torna inapto, não está apto para o reino de Deus. Ele está falando exatamente disso. Processe na sua consciência o que é bom, faça o que é justo. Eu não gosto da palavra faça o que é certo, porque o certo é relativo. Faça o que é justo. Entendeu? Semeia o que é bom e jamais você colherá o que é ruim. Esse é o processo. Então, ter consciência crística, olhar para frente, fixar um alvo, que todos nós, nesta noite, possamos fixar um alvo bom para ser alcançado. E que, na perseverança da nossa fé, nenhum de nós fique olhando para trás. Entendeu? Deixa as coisas que para trás ficam. Quero encerrar lendo a escritura de Paulo, apóstolo de Jesus, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O Paulo, ele está falando de uma vida ressurreta. O contexto, ele está falando da ressurreição, de ter uma vida em outro plano, uma vida que, como prêmio pelas escolhas boas da alma leve, entende? Porque o salário do erro, você lê pecado, o salário do erro, ou o salário do pecado é a morte. É a morte. Em todos os aspectos. A definição de morte, ela é profunda. Entendeu? É a morte da amizade, a morte do casamento, a morte da carreira. O salário do erro é a morte. Alguns casamentos acabaram por causa do erro de um dos cônjuges. Entendeu?
Alguns perderam um alto cargo em multinacionais por causa de erros que cometeram lá dentro. Então, o salário do erro, do pecado, você lê pecado, então o salário do erro é a morte. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é se eternizar. Então, quando chega no contexto de Filipenses, o Paulo diz o seguinte: ele diz que eu ainda não alcancei a eternização do corpo, o meu corpo ainda não transmutou. O espírito do Paulo estava ressuscitado com Cristo, estava em desenvolvimento, em plena evolução, em expansão da consciência. Mas quando chega a falar do corpo, dentro do contexto do capítulo 3, ele diz assim: eu não julgo que já tenha alcançado o corpo, o novo corpo, o corpo ressurreto. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Olha a atitude do Paulo, entendeu? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, espera aí, eu não sou daqueles que ficam olhando para trás, eu não sou daqueles que ficam remoendo o probleminha dali, daqueles que tem uma discussãozinha lá em casa. Mas quando foi a discussão? Foi o mês passado. E o que fez com a discussão? Não, nós agora não se olhamos, faz um mês que a gente não se olha. Chegou o frio de ontem à noite, e um tremeu de um canto e outro do outro. Podiam estar abraçados, fazendo festa no AP, entendeu? Não, estava ali, bicudo um com o outro, entendeu? Ei, o Paulo disse: eu não sou assim, eu sou diferente. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Quando é que foi? Não foi hoje à tarde, já foi. Acabou-se. Quando é que foi? Não, foi ontem. Irmã, estás aí ansiosa, atribulada, meu Deus, uma tremedeira, quase com gastrite, entendeu? Por quê? O que está vendo? Não, irmão, meu marido me xingou. Hoje? Não, foi o ano passado. Ou é aquele sujeito, né? Está numa tremedeira, está quase tendo um ataque, né? O sistema nervoso o cara está virado uma fera, e você pensa: que problemão meu irmão deve estar passando, e vai conversar com ele. Quando chega lá, o que houve? Minha esposa. Mas o que houve? Pedi para ela fazer feijão e ela não fez. Mas quando que tu pediu para ela fazer feijão? Natal passado. Ela disse que no Natal não é dia de feijão. Sim, de lá para cá vocês dois não prestaram mais. Não. Deu tudo errado lá em casa. Amigo. Ei, a vida é para frente. Encerra isso agora. Elimina as mágoas agora. Acaba com o rancor agora. Manda embora esse Satanás chamado ódio agora. Manda essa coisa ruim que você às vezes diz que é o demônio, né? O demônio é isso que está dentro de ti. Arranca. Mas como é que eu arranco? Arranca querendo arrancar. Entendeu? Irmão, mas não é fácil perdoar. E quem que está falando de fácil ou difícil perdoar é um querer ou não querer. Quando diz: não é fácil perdoar, porque tu não quer. Se tu quiser, fica fácil. Ou não é assim? Quando eu quero, eu perdoo. Quando eu não quero, eu não perdoo. E cadê a dificuldade agora? Então, o que eu preciso é submeter as minhas vontades à vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: a vossa integração. Você lê lá: a vossa santificação, a vossa integração, a vossa ligação com o todo. A vontade de Deus é que vos ameis uns aos outros,
que suportais uns aos outros no temor do Senhor, que tenhais o Espírito Santo de Deus conduzindo a vida de vocês, e tudo aquilo, oração do Pai Nosso, que não, na maioria não entende, que tudo aquilo que é feito nos céus, céus não é lá, céus é aqui. Tudo aquilo que é feito no terreno das ideias, nos pensamentos, onde estão os anjos e demônios que você conheceu nas histórias, estão aqui, ó, é aqui, entende? Irmão, mas diz que é ao derredor, mas é aqui, entende? Tem aqueles desenhos animados que vem, aqueles mosquitinhos ficam zanzando em volta da cabeça da pessoa, dando a ideia que está dentro. É exatamente isso. É escolinha para criança que nós estamos fazendo. Entendeu? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus, na consciência, pensamento, planejamento, ideias, como na terra, no exercício físico. Que eu seja, na minha condição física, aquilo que eu já sou, dentro da minha condição espiritual. Que o teu reino estabelecido dentro de mim, na plenitude do meu espírito, em luz, se reflita também em mim, na terra da minha existência, no corpo. Que eu consiga tirar do pensamento para a prática, da lucidez, da iluminação crística para o exercício prático da minha vida, tudo aquilo, Senhor, que Tu trouxe a mim. É interessante porque a maioria do tempo a gente fala, hoje eu estou inspirado, tá? Vou até a meia-noite. Vocês não me provoquem. É interessante porque nós costumamos dizer, cada vez que a gente ouve uma palavra boa, uma palavra que tem coerência, nós costumamos dizer assim, não, hoje eu fui à igreja, assim a gente aprendeu, né? E Deus falou comigo. Deus falou comigo. O que ocorre é quanto do que Deus falou comigo eu transformei em prática de vida. Porque parece muito lindo, Deus falou comigo, mas eu não fiz nada com o que Deus falou. A oração do Pai Nosso é um chamado para o exercício prático de tudo aquilo que Deus falou comigo, de tudo aquilo que em consciência eu recebi da parte do Senhor e transformei em prática de vida. Porque de que vale cristianismo? De que vale fé? De que vale espiritualidade? De que vale eu crer em Deus, se eu não transformo as coisas que de Deus me chega em prática para melhorar a vida na terra? Não vale nada. Isso o irmão Tiago já escreveu na sua cartinha, quando ele escreve lá: a fé sem obras é morta. Tu me dizes, eu creio em Deus, então me mostra pelas tuas obras. Não é pelo blá blá blá, é pelas tuas obras. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Guarde essa palavra, e que todos aqui e aqueles que vão nos ouvir em casa estejam aptos para o reino, é o meu desejo.